Você concorda mesmo com ele? Ele tem razão. Ele tem razão? Eu sou a opção do Clube do Livro do Mês. Eu estou na lista de best-sellers há 6 semanas. E com o livro dele você ganha uma bola grátis. Eu não entendo isso. Ué, ele tem direito a dar opinião, não tem? Eu sei que ele tem direito a dar opinião, mas olha só pra ele. Ele é uma boia com cabelo, com pouco cabelo, né? Vai mais, oi, vai. Isso, vai embora. A onda de violência começou na Califórnia com protestos em Los Angeles, São Francisco e San Diego. Rapidamente os protestos se espalharam, atingiram as principais cidades de 19 estados. Nevada, Oregon, Washington, Colorado, Texas, Louisiana, Missouri, Iowa, Illinois, Wisconsin, Alabama, Flórida, Geórgia, Ohio, Pensilvânia, Nova York, Nova Jersey e Connecticut. A cobertura completa sobre os conflitos raciais nos Estados Unidos você vai ver daqui a pouco. Em São Paulo, enterrado hoje o rapaz que morreu baleado durante uma pichação. O homem que atirou foi autuado por homicídio doloso e, se for condenado, pode pegar entre 6 e 20 anos de prisão. Na madrugada de ontem, 3 rapazes saíram desta discoteca na zona norte de São Paulo e resolveram pichar esta loja. Para facilitar, eles entraram pela casa ao lado. O dono da casa ouviu um barulho e saiu para ver o que estava acontecendo armado com um revólver calibre 38. Viu então 3 meninos em cima do muro. Disparou um tiro para cima. 2 deles conseguiram pular o muro e sair correndo. O terceiro não teve tanta sorte e acabou recebendo uma bala no peito. Maurício Eduardo Gross, de 16 anos, morreu poucos minutos depois. Hoje, na casa dele, a própria família admitiu que o rapaz era pichador, mas acha que isso não era motivo para justificar a reação do dono da casa. Eu acho que foi uma violência muito grande da parte desse senhor, né? No depoimento à polícia, Orlando Ferraz disse que só atirou depois que Maurício avançou contra ele. Orlando Ferraz foi autuado por homicídio doloso e logo em seguida liberado para responder o processo em liberdade. A seguir, um touro mata. Os imóveis criam um novo sistema para reduzir o valor das taxas. E os moradores também se organizam para controlar as despesas. Muitas vezes, o valor do condomínio é maior do que o do aluguel. Para morar neste prédio na Tijuca, zona norte do Rio, Dona Eliette Santos paga de aluguel 286 mil cruzeiros. E a taxa de condomínio é de 300 mil cruzeiros e sobe todos os meses. Por isso, Dona Eliette resolveu mudar de apartamento. Eu já não aguento mais, minha filha. Eu estou pagando mais do que o aluguel da casa. Piscina, sauna, salão de festas, bar, muito lazer para as crianças, circuito interno de TV. Parece um clube, mas é um prédio de apartamentos em Botafogo, zona sul do Rio. Com todos esses serviços, dá para imaginar que a taxa de condomínio aqui seja muito alta, mas não é. Este mês, já incluídos os aumentos das tarifas e do salário mínimo, vai ser de 180 mil cruzeiros. 20% do valor do aluguel de um apartamento de 2 quartos aqui. O segredo é que são os próprios moradores que administram o condomínio. Os moradores conseguiram, em um ano, reduzir as despesas em 30%. Aqui, todos assumem responsabilidades. As questões jurídicas, por exemplo, são resolvidas pelos advogados que moram no condomínio. E com os fornecedores, a regra é pechinchar. Nós procuramos aqui qualidade, nós procuramos menor preço e, acima de tudo, o prazo para o pagamento disso aí, desses fornecimentos. Para não perder os clientes, uma administradora do Rio encontrou uma solução intermediária. Um terminal de computador ligado à administradora controla os gastos de energia elétrica, água, material de limpeza e até as aplicações financeiras do condomínio. Temos conseguido experiências ótimas em condomínios de médio e grande porte, consegue ficar de 3 até 6 meses sem aumentar o condomínio, só com esse controle efetivo profissionalmente colocado. Comemorados hoje em Porto Alegre os 25 anos das aldeias SOS no Brasil. O presidente da SOS Internacional, Helmut Coutin, participou da solenidade. Ele descerrou uma placa comemorativa dos 25 anos. 12 aldeias SOS atendem mais de 2.000 crianças e jovens em todo o país. Elas foram criadas para abrigar os órfãos da Segunda Grande Guerra. Santa Catarina quer duplicar a BR-101 para acabar com o grande número de acidentes no estado. O dinheiro para a obra está previsto no orçamento da União,
mas ainda não foi liberado. O aviso é bem claro. Dirigir na BR-101 é um perigo que a maior parte dos motoristas não respeita. O excesso de velocidade, as ultrapassagens perigosas e andar perto demais do veículo que vai à frente são irregularidades constantes na BR-101. É abusar da sorte numa estrada antiga e estreita, que tem cruzamentos confusos e mal sinalizados e uma conservação precária. É difícil haver um dia sem acidentes na BR-101. Segundo as estatísticas do DNR, a rodovia está matando cada vez mais. Só no primeiro trimestre deste ano, 194 pessoas morreram. Uma média impressionante de 2 mortes a cada dia. Nesse acidente envolvendo um caminhão e 2 carros de passeio, houve muita sorte. O caminhão pegou fogo, mas ninguém morreu. O estado de Santa Catarina não suporta mais a BR-101 do jeito que está. Está entravando o nosso desenvolvimento, muitas vidas nós estamos perdendo e criando uma confusão como não dá mais para suportar aqui em Santa Catarina. Sangue numa arena na Espanha. Um toureiro morre antes de deixar a Praça dos Touros em Sevilha. A praça está cheia. Vai começar a tradicional tourada em comemoração ao 1º de maio. Manolo Mantolin é um dos toureiros que preparam o touro. Espeta bandeirilhas para irritar e enfraquecer a fera para a luta antes da chegada do toureiro principal. Enfurecido, o touro avança contra Manolo, que leva uma chifrada na altura do peito. Não houve tempo para socorro médico. O toureiro morreu na saída da arena. Em instantes, nossos repórteres mostram... Mas a tensão continua nos Estados Unidos. Vamos ver como está a situação neste momento em Los Angeles. De lá fala ao vivo o repórter Paulo Henrique Amorim. Aqui são agora 4 horas a menos, pouco depois de 4h15 da tarde. Uma bela tarde de primavera em Los Angeles e os conflitos diminuíram muito. Tanto assim que as tropas federais do Exército, requisitadas ontem pelo presidente George Bush, estão acampadas aqui em algum ponto perto da cidade, mas não precisaram entrar em ação. As marcas da violência hoje de manhã eram muito menores. Aparentemente, dessa vez, o toque de recolher funcionou. Os sinais de que houve incêndio são mais antigos. E a companhia de eletricidade está cortando os fios das áreas mais atingidas para evitar novas explosões. Esse aqui é um dos poucos indícios de que houve incêndios na madrugada de ontem para hoje. Mas o Corpo de Bombeiros agiu rápido dessa vez. Também surgem os primeiros sinais de que a cidade se reanima. Famílias vão para as ruas varrer as calçadas. Mas a destruição, vista de perto, é impressionante. Isso era uma loja de sapatos. Não sobrou nada. Herbert Thomas trabalhava na loja em frente. Não há justiça para os negros, ele diz. O ódio contra a polícia está em todo lugar. No muro, a polícia assassina. Os danos à propriedade aqui em Los Angeles já foram calculados em, por baixo, $500 bilhão. E o problema de um pequeno empresário, como o dono dessa lavanderia aqui, é que o seguro não cobre esse tipo de prejuízo. O poder público voltou a controlar Los Angeles. Por toda parte se sente a movimentação da polícia e da Guarda Nacional. Por 2 dias, a cidade parecia entregue à anarquia. Hoje havia paz. Aparentemente. Eu estou pronto para morrer, diz Charles Cook, veterano de guerra do Vietnã. Se você vir um policial que queira me matar, ou um agente do FBI, eu estou aqui para lutar. Sem liberdade, ele diz, não sou nada. Nem todos pensam assim. David Esmond é um guarda de segurança de uma cidade próxima. É ridículo que o ser humano seja capaz de recorrer a esse tipo de violência, diz Esmond. Nossa equipe passou por um grupo de soldados da Guarda Nacional se preparando para partir. Fomos chamados para uma área crítica, o oficial diz. É sério? Tudo é sério aqui, ele responde. Em volta, restos de um supermercado saqueado. Na loja de sanduíches, um cartaz amedrontado. O dono é negro. Acompanhamos o deslocamento do pelotão. Os rostos estão tensos. Estamos no coração do centro-sul de Los Angeles. É a zona do conflito. Chegamos ao local. É uma mobilização de jovens. Justiça, sangue não, diz o cartaz. Este jovem exibe o X, para lembrar o líder radical negro Malcolm X.
Ela vai para um centro de assistência social pedir a um grupo de negros pobres que se alistem para votar. O punho cerrado. Eu me aproximo e ele me manda embora. Este está agradecendo a presença da Guarda Nacional. Temos que votar, diz ela. Eu pergunto em quem ela vai votar para presidente em novembro e ela diz que não está satisfeita com a opção de hoje. Lynn Johnson nos chamou para dar um depoimento. Ele está chorando porque foi despedido de uma firma de Los Angeles há poucos dias. Veterano da Guerra do Vietnã, ele tem nível universitário. Metade dos desempregados são negros, ele diz. Isso é pior do que toda anarquia. Pouco adiante, a esquina das avenidas Florence e Normandy testemunhou a cena mais dramática dessas 72 horas de Los Angeles. Um motorista branco foi retirado do caminhão, levou uma martelada na cabeça e uma pedrada e caiu desmaiado. O motorista do caminhão ficou desmaiado ali no chão, onde está aquele guarda de trânsito. Ele morreu esta madrugada. E ali do outro lado da rua, naquela loja de bebidas, foi onde começou tudo. Alguém jogou um coquetel molotov lá para dentro e provocou um incêndio. A tragédia de Los Angeles explodiu nessa esquina. Durante a madrugada, houve violência em várias cidades americanas. É o que mostra de Nova York o repórter Carlos Dornelles. O presidente George Bush foi à televisão pedir calma e fazer uma advertência. Diz que vai usar toda a força que for necessária para restaurar a ordem. Mas mesmo antes da fala do presidente, os conflitos já tinham diminuído muito em todo o país. Mas durante a noite, houve enfrentamento entre policiais e manifestantes em Atlanta, Seattle e no estado de Iowa. Mas os conflitos mais graves ocorreram em Las Vegas, onde 3 pessoas morreram. Em Nova York, manifestantes queimaram a bandeira norte-americana. Este carro foi virado. Algumas lojas foram saqueadas. Até que a polícia dispersou os saqueadores. Na confusão, este comerciante coreano levou uma pedrada. Mas toda a violência acabou ainda durante a noite. A partir da manhã de hoje, houve tranquilidade nas principais cidades do país. Nova York teve um rotineiro dia de sábado. O fim de semana chegou na hora certa para acalmar os ânimos. Agora existe pelo menos uma calma aparente. Mas a tensão racial no país continua a mesma, o que deixa somente a incerteza sobre o que pode acontecer pela frente. Hoje não há qualquer dúvida de que o caso Rodney King foi apenas uma gota d'água. Agora nós vamos a Nova York ao vivo com Carlos Dornelles. Dornelles, andando aí pelas ruas de Nova York e nos bairros negros, por exemplo, como Harlem, você sentiu muita tensão? Olha, Paulo Henrique, aqui em Nova York agora a gente está a apenas 1 hora de diferença com o Brasil, são 7 horas e 24 minutos. E a característica da cidade é que os protestos tiveram uma característica surpreendente. Eles nunca ocorreram nos bairros negros. O bairro do Harlem, por exemplo, esteve sempre na mais absoluta calma. Os conflitos ocorreram nas áreas centrais da cidade, nos locais mais movimentados. Se tivessem ocorrido nos bairros negros, aí sim a situação seria de difícil controle. E aí nos bairros negros de Los Angeles, Paulo Henrique, houve alguma diferença? Olha, Dornelles, eu diria que existe uma diferença básica. Eu senti aqui no rosto das pessoas, no coração das pessoas, medo, inquietação, tensão e muito ódio. Ódio de negros e ódio de brancos. Não é só por causa daquela decisão judicial que absolveu os soldados, os policiais brancos, mas sobretudo porque essa crise reabriu velhas feridas, reabriu a questão da desigualdade social, a questão da desigualdade racial também. Eu te perguntaria, Dornelles, você, pelo que você viu hoje aí em Nova York, você diria que essa crise está perto do fim ou não? Olha, Paulo Henrique, é um sentimento generalizado de que já passou a fase mais crítica dos conflitos gerados pela absolvição dos policiais aí em Los Angeles. Mas com a tensão racial permanente que existe hoje nos Estados Unidos, ninguém pode prever quando e qual pode ser o próximo estopim. E aí em Los Angeles, Paulo Henrique, é uma sensação de que a crise já acabou mesmo?
Olha, a gente andando pela cidade, vendo Los Angeles aqui de cima, nesse final de tarde, de primavera, se tem a impressão de que o conflito acabou. O que eu te diria é que o conflito se escondeu atrás da porta de Los Angeles. Ele pode explodir de novo a qualquer hora. Paulo Henrique Amorim, de Los Angeles. Daqui a pouco, o presidente Collor convoca 3 ministros a Araxá para discutir